Fala, pessoal do Labuta Podcast, como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Em mais um episódio, onde nesse episódio a gente vai ter a honra de conversar com o tabelião Pablo, daqui da cidade de Petrolina. Tudo bem, Pablo? Tudo bem, Antônio? Obrigado pelo convite. Vamos conversar, né? Vamos bater um papo sobre nossa atividade, nossa trajetória. Estou à disposição de você para a gente trocar umas ideias. Cara, eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu acredito que vai enriquecer bastante o nosso conhecimento aqui, não só o meu, mas também de quem está assistindo a gente. Mas antes de estar avançando, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que hoje a gente conta com a Unique Travel, que é uma agência de turismo aqui na nossa região. E que se você está precisando viajar ou a passeio ou a turismo, conte com a Unique Travel. Eles têm um preço especial para vocês. Também temos a Rexcivil, que é uma empresa especializada na gestão de resíduos. Então, se está com algum problema, com alguma necessidade, entre em contato com a Rexcivil, que eles vão estar atendendo vocês com as suas melhores condições. Também temos a Nexus Studios, que é aqui onde faz toda essa estrutura do Labuta Podcast, e você está precisando fazer um marketing, um making-off, tanto pessoal, profissional, algum evento, conte com a Nexus Studios. O QR Code vai estar passando aí na nossa tela. E também temos a Cachaça Petrolina, que é uma cachaça que leva o nome da nossa cidade, que ela é produzida aqui na região e também tem um tour que vocês podem estar lá conhecendo todo o processo da fabricação de uma cachaça. Estão interessados? Siga aí no link da Cachaça Petrolina. E também a bebida é excelente, viu, pessoal? E se for beber, beba com moderação. E não dirija. E não dirija, que é importante não dirigir, que acaba que isso é crime, né, também isso. Doutor, falando um pouco para quem não entende, o que seria um tabelião? Bom, Antônio, o tabelião é o titular do cartório de notas ou do cartório de protestos de títulos. Né? Então, dá-se o nome de tabelião. Na verdade, ele é o responsável por uma serventia extrajudicial. Existem outros tipos de serventia extrajudicial, como, por exemplo, os registros de pessoas naturais, os RCPNs, existem os registros de imóveis, existem os registros de títulos e documentos, os registros de pessoas jurídicas, né? E alguns outros cartórios com menos, vamos dizer assim, com menos nome, porque não são todos os estados da federação que têm, mas alguns estados têm, como, por exemplo, os cartórios de distribuição, os cartórios de contratos marítimos, existem cartórios com outros tipos de atribuição. Mas aqui no estado de Pernambuco, nós temos basicamente o tabelionato de notas, o tabelionato de protestos e os registros de pessoas naturais, os registros de imóveis, os registros de títulos e documentos e os registros de pessoas jurídicas, que normalmente esses cartórios de registro de títulos e documentos também registram pessoas jurídicas, além dos RCPNs, os registros civis de pessoas naturais. A nomenclatura para esses cartórios de registro, né, os titulares desses cartórios, dá-se a nomenclatura de registradores. Então, é muito comum você se referir à nossa classe como tabeliães e registradores, ou tabelionatos e serviços de registro. Né? Então, são... Mas para essas duas funções, são concursos públicos? Isso, após a Constituição de 88, para se adentrar na atividade é necessário que se seja bacharel em Direito, ou que se tenha mais de 10 anos de atividade em um desses cartórios, em uma dessas serventias extrajudiciais, e que haja aprovação em concurso público de provas e títulos. Então, se alguém quiser ser dono de cartório, o caminho é ou trabalhar no cartório por uma década, ou formar em Direito, e essa pessoa que passou 10 anos tem que ser formada em Direito também ou não? Não, se ele tiver a comprovação
de mais de uma década de trabalho em uma serventia extrajudicial, ele estaria apto a fazer prestar o o concurso. Isso, Certo, isso. certo. E como é que funciona esses concursos? Porque eu sei que tem vários concursos da área do direito, aonde o direito a gente tem a parte do promotor, juiz, embargador e também tem essa parte de concurso tabelião. Então, como é que são essas provas? Você prestou alguma outra antes ou não? Sim, o concurso, em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça do Estado verifica a quantidade de vagas em aberto. Um cartório pode vagar por diversos motivos. Por exemplo, a morte do Do tabelião? tabelião ou do registrador, a morte do titular, ou quando ele se afasta por algum motivo, o cartório fica vago, ou passa em outro concurso, ou, enfim, esse cartório fica vago. Então, a lei dispõe que a cada 6 meses os tribunais de justiça devem averiguar a quantidade de vagas em aberto e promover concursos públicos para preencher essas vagas. Ocorre que os concursos para essa atividade não são concursos fáceis, né? Então, acaba que na prática isso não ocorre a cada 6 meses, né? Porque Existe certo um tempo para ter essa necessidade de vagar, ter aquela vaga. Agora, assim, hoje Petrolina tem 3 cartórios, correto? Ou são 2? não, hoje Petrolina tem 5 cartórios. 5 cartórios? 5 cartórios. Nós temos 2 tabelionatos, 2 serviços de registro e 1 serviço de registro de pessoas naturais. Nós temos o primeiro e o segundo tabelionato de notas e de protesto. Esse primeiro tabelionato de notas é o tabelionato em que eu sou titular. Nós temos o segundo tabelionato de notas e protestos que está vago, em razão do falecimento da antiga titular, a doutora Maria Huguete. E eu estou respondendo provisoriamente, interinamente, por esse segundo cartório. Enquanto espera essa abertura de um concurso, né? Que o concurso já está em andamento, inclusive, e a previsão é que provavelmente até o fim do ano nós teremos um novo colega assumindo a segunda serventia notarial aqui em Petrolina. E alguém que possa estar assistindo a gente tem interesse em participar no concurso, qual é o processo para estar se cadastrando e passando nesse... Como é que funciona? É como o Enem, que você entra no site do SISU e cadastra? Como é que funciona esse... Você precisa ficar antenado com a publicação dos editais de abertura dos processos seletivos em todos os estados da federação, né? Então, se você pretende assumir um cartório em Pernambuco, você precisa ficar atento às publicações dos novos concursos. Infelizmente, esse concurso ele já iniciou, o período de inscrições já encerrou. Nós estamos, salvo engano, na 3ª fase do concurso. O concurso já está bem adiantado, então aqueles que não se inscreveram vão ter que aguardar o edital do próximo concurso, não é? Que aí a gente não tem ainda uma previsão de quando vai ter, óbvio, a gente ainda está tentando finalizar esse concurso aqui em Pernambuco, né? Então, os aprovados nesse concurso irão, de acordo com suas respectivas classificações, escolher os cartórios que eles preferirem. De acordo com a classificação e as vagas em aberto. Classificação. O primeiro colocado escolhe qualquer cartório que ele quiser dentro da lista. Já o último colocado fica com aquele cartório que ninguém escolheu. E qual é a importância de um cartório em uma cidade de interior? O que é que ajuda a cidade a se desenvolver? Em qual sentido? Bom, Antônio,
Veja, um cartório ele tem uma importância maior do que você imagina. Por exemplo, a cidadania, aquisição de um nome, o registro, a documentação de alguém que nasce. Isso é feito junto a um cartório de registro civil. Registro de pessoas naturais. A personalidade inicia com o registro, né? Você tem um nome, o direito ao nome, o direito a ter um registro. Rapaz, quando você fala de essa parte de nome, só me lembra aquela propaganda que veio do governo, quando eu era um pouco mais novo, para incentivar as pessoas a estar se cadastrando, criando sua identidade. E até fala, sem identidade não sou cidadão. Então vem justamente isso através de um cartório que às vezes, dependendo do porte da cidade, comporta todas as demandas em um só, ou pode acontecer uma divisão, como aqui é Petrolina. Você falou que tem o de imóveis, o de protestos e notas, e o civil. Imagino que o civil é casamento e divórcio, registro de nascimento e falecimento, seria isso? Isso. Os cartórios de registro civil de pessoas naturais registram os nascimentos, registram os casamentos, os óbitos, eventualmente alguma modificação em qualquer atributo da personalidade. Por exemplo, você tem aí a emancipação, né? Se você tem 16 anos e se emancipa através de uma escritura pública de emancipação, você registra no cartório de registro civil. Se você tem alguma alteração de nome, hoje em dia é comum as pessoas trans também fazerem as mudanças de nome, de sexo, né? Então hoje ocorre no cartório de registro de nome. O registro civil de pessoas naturais, RCPNs. O cartório RCPM, ele tem essa opção hoje de, se alguém quiser mudar o nome pela orientação sexual, hoje tem essa possibilidade. Sim. E como é que é esse processo? Você teria como explicar um pouco? Esse processo pode ser feito através de um processo judicial, né? Como também há hoje diversos caminhos que são percorridos na própria seara extrajudicial, ou através de uma escritura, ou através de um termo no próprio cartório de registro civil de pessoas naturais, para se fazer essas alterações. Mas, assim, qualquer tipo de alteração, por exemplo, uma união estável também pode ser levada a registro no cartório de registro civil de pessoas naturais. Qualquer alteração da personalidade deve ser registrada nos RCPNs. Por exemplo, eu trago uma questão interessante aqui, e nós vamos abordar isso mais à frente. Eu, antes de vir para Petrolina, eu assumi um cartório que era registro de imóveis, tabelionato de notas, registro de pessoas jurídicas e registro de títulos e documentos. E permaneci lá durante 11 anos. Durante o tempo que eu fiquei lá, eu recebi o título de cidadão surubinense. Lá em Surubim, perto de Recife. Lá em Surubim. E com muito orgulho, com muita honra, eu recebi esse título da Câmara lá da cidade de Surubim. E fiz uma consulta a um colega que é registrador civil de pessoas naturais em João Alfredo, pessoa próxima minha, um amigo chamado Ricardo Toscano. João Alfredo é uma cidade perto, lá de Surubim, João né? Alfredo é uma cidade próxima a Surubim, exatamente. E o doutor Ricardo me disse na época que era perfeitamente possível eu fazer a averbação dessa concessão desse título para constar no meu registro, né, que eu sou um cidadão surubinense.
Além Massa. de recifense, também cidadão surubinense. Então, qualquer coisa que venha a alterar ou a interferir nos seus dados personalíssimos, você pode levar a registro no cartório de registro civil de pessoas naturais. Existe a possibilidade do cartório se negar a registrar o nome de alguma pessoa por conta de não ser o nome adequado, alguma coisa assim, ou não? Sim, é possível que haja a negativa pelo registrador civil do nome por algum motivo. Por exemplo, eu trago um caso aqui bem clássico. O sobrenome Júnior, no final do nome, ele só pode acontecer se o nome for exatamente igual ao do pai. Se houver alguma modificação ou acrescentar, por exemplo, um dos sobrenomes da mãe no nome da criança, ele não pode ter o final Júnior. Aí vem para a questão de filho, por exemplo. Ou a terminação filho, não é? Alguém poderia se chamar João Alves Filho. Essa nomenclatura só poderá ser deferida pelo registrador civil se o pai dele se chamar João Alves. Se por exemplo, ele pretender que Maria Oliveira, ele casou-se, o João Alves casou-se com a Maria Oliveira, então ele quer colocar o nome do filho como João Alves Oliveira Filho, ele não vai conseguir esse pedido, vai ser indeferido. Ou João Alves Oliveira Júnior, esse nome vai ser indeferido porque o nome é diferente. Ou se, por exemplo, nós tivermos um nome que cause constrangimento à pessoa, né? Um nome que traga um cacófago, ou algum nome que de tão incomum possa causar algum constrangimento para aquela pessoa, então eu acho que o registrador civil de pessoas naturais deve realmente indeferir aquele nome, né? Isso e aí eu tenho certeza que você já viu algumas piadas nesse sentido. Isso, aí, né? eu vi algumas piadas, só que, rapaz, realmente, será que existe essa possibilidade de proibir ou não? Que era uma dúvida que eu tinha há bastante tempo, uma curiosidade, vou dizer assim, que eu gostaria de estar sabendo. E, doutor, na profissão de tabelião, ela vem uma construção ao longo do tempo da sociedade. Então, como você trouxe um pouco antes, na legislação de 88, a gente não tinha essa questão do tabelião, da profissão em si. Então, como é que era feito esses registros antigos? Porque a gente aqui não tem avó, então tem várias gerações que vão passando. Então, como é que era feito antes dessa Constituição? Na verdade, a profissão de tabelião e registrador, ela é bem mais antiga. O que mudou em 1988 foi a exigência do concurso público para se adentrar nessa atividade. Ah, entendi. Antes de 88, normalmente o governador do estado nomeava pessoas para ocupar esses cartórios. Né? E, na sua maioria, eram pessoas que tinham ajudado na campanha dele, né? Ou, de alguma forma, pessoas que foram úteis politicamente, né? Eram agraciados com serventias, e essas serventias costumavam passar mesmo de pai para filho. Sim. Então existia mesmo a história de que o cartório passava em família, ficava. Sim. Quando falecia o titular, o filho herdava esse cartório e continuava
à frente da serventia, prestando serviço à população. Ocorre que, a partir de 1988, e veja, Antônio, que nós ainda temos algumas pessoas hoje que são titulares de cartório que receberam lá atrás, antes de 1988. Então ainda existe tabeliões que estão lá sem o concurso público. Sim, mas de forma legítima, porque aqueles que já haviam assumido a titularidade do cartório antes de 88, eles têm o chamado direito adquirido. Então, eles têm o direito de permanecer à frente dessa serventia até a morte. Então, no caso, a partir de 88, quem tinha cartório ficou até vir o falecimento deles. Sim. Foi falecendo os donos de cartório, foi abrindo esses concursos, foi tendo esse processo onde até hoje a gente, vou dizer assim, a gente não fechou um ciclo completo no Brasil todo. Sim. O que acontece, um exemplo bem claro, se um titular faleceu em 87, o filho assumiu essa serventia e permanece até hoje como titular da serventia de forma legal, de forma correta. Porém, agora, quando ele morrer, o filho desse já não terá mais Essa sucessão. direito a assumir o cartório. Alguém que passar e for aprovado num concurso público é que vai assumir essa vaga que ficará aberta em razão do óbito do antecessor. Uma das coisas que o pessoal fala bastante, tem na internet alguns relatos, é a questão da grilagem de terra, que acaba que tem novela e dizem aí, nunca soube um caso real, pelo menos não tenho conhecimento, mas é famoso esses relatos, que o pessoal bota o papel numa carveta velha para envelhecer mais, para dizer que é mais antigo e tudo, que é justamente tentando burlar esse sistema. Então o cartório ele vem tentando blindar essas estruturas, certo? Mas como é esse caso de grilagem de terra? Como é que funciona isso? Como é que é? Essa expressão grilagem é interessante, porque alguns falsários, alguns estelionatários, costumavam colocar uma escritura, um papel numa caixa, num recipiente, e colocar alguns grilos dentro dessa caixa. Porque os grilos, eles soltam uma substância As excreções? que mancham os papéis e dão aquela coloração de papel velho. Sim, sim. Por isso que eles, na tentativa de emprestar uma credibilidade maior àquele papel, para demonstrar que era um papel que tinha mais idade do que realmente tinha, eles utilizavam desse expediente. Daí o nome grilagem. Né? Sim, sim. E um principal mecanismo de defesa contra esses estelionatários, contra esses falsários, é sem dúvida nenhuma o registro de imóveis. Porque quando você vai comprar um imóvel, Antônio, e essa observação ela é importante, eu vou utilizar aqui tua audiência para transmitir isso, porque talvez seja algo que não seja do conhecimento de tanta gente assim. Quando você vai comprar um imóvel, a primeira coisa que você tem que fazer é retirar uma certidão de inteiro teor.
da matrícula daquele imóvel num dos cartórios de registro de imóveis da cidade. Por exemplo, em Petrolina, nós temos 2 cartórios. O primeiro RGI, que ele hoje... Ele fica perto do Detran, né? O primeiro RGI, ele fica ali na Praça Do Soldado. das Algarobas, onde tem o soldados. monumento aos pracinhas lá, né? É o primeiro cartório de registro de imóveis da doutora Inara, e o segundo cartório de registro de imóveis fica na Avenida da Integração, nas imediações ali do supermercado Bônus, Sim, sim, sim. ao lado ali do supermercado Bônus. Eu estou tentando lembrar a loja que funcionava ali antes. Era uma loja de móveis famosa. Ah, sim, que é vizinho mesmo, vizinho. Mesmo. Eu lembro da loja de Toda móveis. esquina. Acho que é toda esquina. Rapaz, Onde era toda acredito que esquina. Se seja. eu tiver equivocado, eu acho que era onde era antes a toda esquina. Então, nós temos esses 2 cartórios de registro imobiliários hoje em Petrolina. Então, esses 2 cartórios, eles dividem o território de Petrolina em 2 circunscrições. Então, só para eu entender aqui, dá um passo para trás rapidinho. Todo imóvel, ele precisa ter precisa ter uma escritura, um nome, correto? Seria isso? Todo número. imóvel tem um registro. Todo imóvel tem uma matrícula. Todo imóvel tem um número de registro junto ao registro, ao Serviço de Registro Imobiliário, ao RGI. Isso é federal, seria? Isso é lei federal. Certo. Isso é a Lei 6015, a lei dos registros públicos. Então, se o imóvel não tem matrícula, já tem alguma coisa errada. Se o imóvel não tiver uma matrícula, nós já recomendamos que não se compre esse imóvel. Porque um imóvel que não tem matrícula no cartório de registro de imóveis, ele está na clandestinidade. Porque o único documento que comprova a propriedade de um imóvel é a certidão do cartório de registro de imóveis. Criando aqui uma situação importante. Eu quero trazer isso, assim, sublinhar isso com ênfase. Porque se você tiver uma escritura, você tem a escritura da casa, tá? Quando você vê aquela escritura ali, aquela escritura foi feita em 1990, um exemplo. Certo. Então, o que é que aquela escritura prova? Aquela escritura prova que você é dono do imóvel? Acho que sim, não? Não. E o que provaria? Aquela escritura prova que você era dono do imóvel em 1990. Aquela escritura não diz que você é dono hoje, porque você pode ter vendido esse imóvel, você pode ter perdido esse imóvel, você pode ter esse imóvel penhorado, ido a leilão, você pode ter alienado por qualquer outra forma esse imóvel e hoje não ser mais o proprietário. O documento que comprova a propriedade, o documento que é indispensável quando você passa a se interessar por comprar um imóvel é a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel atualizada. E aí se tem o prazo de 30 dias como um prazo suficiente para ter segurança em relação aos negócios jurídicos envolvendo aquele imóvel. De sorte que quando a gente vai fazer uma escritura, nós nos tabelionatos de notas,
que é assim que funciona, nós fazemos a escritura no tabelionato de notas e essa escritura é levada a registro nos cartórios de registro de imóveis. Agora, vamos Nós imaginar... não podemos fazer essas escrituras, Antônio, se a certidão que nos é apresentada tiver mais de 30 dias. Entendi. Por uma então, questão de para eu segurança. solicitar esse documento, paga alguma coisa em relação ao imóvel? Sim. Existe uma taxa? Sim, se você quer saber sobre a situação de um imóvel qualquer na cidade, ou seja, você está interessado em comprar um apartamento, então você vai ao cartório de registro de imóveis e pede a certidão do inteiro teor da matrícula daquele apartamento específico. E quando acontece uma situação de duas pessoas estarem querendo registrar o mesmo imóvel simultaneamente? Ou uma pessoa querer registrar um imóvel que já está registrado em nome de outra? Olha, quando isso acontece, certamente houve uma fraude. Essa fraude foi cometida pelo vendedor, ou seja, o vendedor vende o mesmo imóvel a duas pessoas diferentes. Duas vezes. Duas vezes, de má fé. Sim. E aí é importante isso que você falou, porque quando isso acontece, quem vai ter direito ao imóvel? Aquele que apresentar primeiro a escritura para registro no cartório de registro de imóveis. Então, é uma dica, é uma orientação fundamental que nós damos aos nossos clientes e, após finalizar a escritura, levar imediatamente para registro no cartório de registro de imóveis por uma questão de segurança. Tem uma frase que eu ouvi de um político que ele fala que toda nomeação do governador, de alguém, só pode ser falada e verbalizada depois que entrar no diário oficial. Porque depois que você registra, aí sim pode falar. Até o momento, 1 hora antes, a pessoa que tem esse poder, ele pode estar alterando isso. Então, vem justamente essa importância da gente estar registrando os nossos bens. Agora, uma situação de... Um exemplo aqui, tem uma casa do meu avô que faleceu, passou, e tem uma escritura antiga, só que nunca foi organizada essa papelada dele. E acaba que, vamos imaginar que 50 anos atrás tem a escritura do nome, mas não está o registro lá no cartório, ou perdeu alguma coisa. Como é que funciona nessa situação? Veja, um registro não se perde. O que se pode perder é a escritura. Isso, a escritura. Isso. Se você faz uma escritura comprando uma casa e registra essa escritura no cartório de registro imobiliário, no RGI, você fica com aquela escritura devidamente registrada. Mas quando você for vender esse imóvel daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, aquela escritura já não te serve mais. Porque o que aquela escritura prova é que você era dono há 15 anos atrás. Ela não prova que você é dono hoje. Você só prova que é dono hoje se tirar a segunda via do registro no RGI, no registro de imóveis. Essa certidão vai dizer, dentre outras coisas, a quem o imóvel pertence e se há algum tipo de embaraço nesse imóvel. Se existe alguma penhora, se existe alguma medida cautelar, algum arresto, algum sequestro, alguma coisa desse tipo, embaçando a transmissão normal do imóvel, se existe alguma indisponibilidade, ou se existe alguma ordem de bloqueio de matrícula, se essa a propriedade está sendo discutida judicialmente, né? Então, todas essas informações são dadas pelo cartório de imóveis.
Ou você tira uma certidão de inteiro teor, porque vem todas as informações, ou você tira duas certidões mais simplificadas, que são as certidões de propriedade e a certidão negativa de ônus reais e pessoais e de ações reipersecutórias. Então, todas essas informações são necessárias para você poder fazer uma escritura em cartório. Agora, hoje, com a tecnologia, com o avanço da computação, é muito mais fácil imaginar essa organização de documento, de papelada. Agora, eu fico imaginando antigamente. Então, meu avô, um avô que tinha uma fazenda, só que aquela fazenda numa escritura muito antiga, e aí vai atualizar. Veio a falecer, vai fazer um inventário. Então, como é que atualiza esse processo que já vem de 50, 60 anos atrás, que a gente não tinha esse avanço tecnológico? Antônio, há 50, 60 anos atrás, nós já tínhamos o mesmo sistema registral que temos hoje. Pois a lei que regra a atividade notarial e de registro é a Lei 6.015 de 1973. Então, nós temos aí, pelas contas, 27 anos com mais 25, 52. nós temos 52 anos já de vigência dessa Lei 6.015, né? Porém, ela teve ali um período de vacatio legis, que é o período em que ela entra em vigor e em que ela é promulgada, vamos dizer assim. Tivemos aí uns 3 anos, então acho que a Lei 6015 entrou mesmo em vigor em 76, mais ou menos, por aí. Então, nós temos, durante todos esses 50 anos aí, né, sendo regrados, sendo balizados por essa lei. Porém, antes dessa lei, né, antes da Lei 6015, nós tínhamos outra sistemática totalmente diferente. Não tínhamos a matrícula para cada imóvel, como temos hoje. Antes, não se tinha registros ou números de registro atribuídos aos imóveis. Nós tínhamos números atribuídos aos contratos. Então, nós registrávamos os contratos. Vamos supor. Contrato de compra e venda? Contrato de compra e venda. Nós levávamos ao registro, antes de 73, né? Nós levávamos esse contrato de compra e venda entre eu e você, cujo objeto era uma casa na rua tal, levávamos para o cartório de registro de imóveis registrar aquele contrato. E aquele contrato ganhava uma numeração, e eu, que era o comprador, vamos dizer assim, eu ficava com aquela escritura com o número de registro da escritura. E se acontecer algum caso da pessoa perder toda essa papelada? Então, era do meu avô, voltando àquela história do avô que eu falei, era do meu avô, desapareceu a documentação e agora eu estou querendo vender a área de vovô. Como é que eu faço? Não tenho nada. Como é que eu organizo isso? Tenho que provar que aquela área é da gente, eu vou precisar... Como é que funcionaria esse processo? Se você tiver essa escritura na mão ainda, ou se você tiver perdido essa escritura, não tiver mais nada, nos dois casos, você vai precisar tirar uma certidão atualizada do imóvel. Porque mesmo que você tenha a escritura e não tenha perdido ela, o que ela comprova é que você era dono lá atrás. Certo, certo. Então, você ter essa escritura na prática é igual a você não ter nada.
Porque você vai precisar tirar a certidão atualizada. Sim. Então, para que você possa vender e para que o cartório de notas possa fazer uma escritura em nome do novo comprador, ele vai exigir essa certidão de inteiro teor ou de propriedade e negativa de ônus. Tô entendendo esse meio, porque acaba que o direito é importante, mas é um pouco mais complexo de a gente estar entendendo isso. E a ideia é justamente a gente estar tentando desmistificar isso. Isso. Em outras conversas que a gente já trouxe, a gente tive o privilégio de conversar com o Dr. Paulo de Tássio, que ele é juiz de direito. E uma das coisas que a gente conversou que foi justamente a questão do como a inteligência artificial, como a tecnologia vem avançando cada vez mais nessa área do direito, fazendo simplificar processos, onde hoje cada vez mais a informação está mais abundante, está tendo essa agilidade nos processos. Em paralelo a isso, também a gente tem o avanço da blockchain, com as criptomoedas, que vem toda uma estrutura de rede de segurança de não burlar isso. Sim. Então, como é que os cartórios estão se posicionando em relação às tecnologias? E será que o cartório algum dia vai acabar? É uma excelente pergunta. Eu, particularmente, tenho a impressão de que os cartórios vão ser necessários num futuro próximo, porém, eles terão a missão mesmo, eles terão a obrigação de ter toda essa tecnologia ou todas essas inovações trabalhando a seu favor. Porque, Antônio, qual é a principal função dos cartórios? Confiança, eu imagino. A fé pública. A fé pública. Quando duas pessoas fazem um contrato, elas é perfeitamente possível que uma dessas pessoas esteja com um propósito não muito republicano, né? Pode ser que essa pessoa esteja de má fé. O mediador, o tabelião, o cartório, a serventia extrajudicial empresta essa fé pública. Então, se a gente esquecer inteligência artificial, blockchain ou a forma com que esses negócios jurídicos serão implementados, nós partimos de uma premissa que é a existência de um mediador, de alguém que tem fé pública e que vai emprestar essa fé pública às partes, Certo. que vai, utilizando do seu conhecimento técnico, e aí é um conhecimento técnico-jurídico, aconselhar, orientar as duas partes para que esse negócio ganhe uma segurança jurídica que não aconteceria num negócio formalizado entre duas pessoas. E aí não importa o meio, né? O cartório, no caso de um exemplo, um contrato de compra e venda ou de prestação de serviço, por exemplo, é nesse contrato que ambas as partes assinaram. O papel do cartório não é avaliar o contrato em si, mas é dizendo, vocês dois entraram em acordo, o cartório não entra no mérito do contrato, né? É bem maior, né? O papel do cartório é bem maior que isso.
O papel do cartório é analisar o contrato, pedir as documentações, Confirmar as documentações que se são confirmem originais. os dados que estão naquele contrato, dentre outras coisas. Se aquela pessoa tem poder ou não para assinar aquele Dentre contrato outras coisas, também. os tabelionatos têm que estar preparados para verificar possíveis falsificações documentais. Os tabelionatos de notas têm, dentre suas atribuições, cursos de documentoscopia, de grafotecnia, em que a gente é capaz de verificar se um documento é falso ou não. Você tem algum relato que você possa contar de pessoas usando má-fé documentos falsos? Diversos. Infelizmente, Antônio, a região do Vale do São Francisco, infelizmente, eu posso dizer isso com propriedade porque trabalho com isso, é nacionalmente uma das regiões que tem mais tentativas de fraude, mais estelionatários, tá? Nacionalmente, volto a dizer, no Brasil. É nosso dia a dia. Nós conseguimos identificar e evitar fraudes no nosso cartório diariamente. Agora, é importante também dizer que nós não somos peritos. Não somos peritos criminais. Então, existe a falsificação amadora. Tem uma qualidade mesmo que pode também nos enganar. Né? O que nós temos por obrigação é detectar aquela fraude grosseira. Sim. Aquela fraude detectável mesmo por alguém que não é perito. Em relação aos reconhecimentos de firma, você me fez uma pergunta que ela tem diversas respostas e nuances para a gente pensar. Por exemplo, o avanço tecnológico pode acabar com os cartórios, né? Eu volto ainda a esse tema porque é muito interessante. Nós, enquanto titulares de cartório, conversamos muito sobre isso, temos uma preocupação de é um tema social que está em pauta, né? Nos manter antenados com todas as novidades tecnológicas, nós temos essa obrigação, né? E isso é um assunto que muitas vezes é pauta. Então, eu trago para você a seguinte questão. Hoje, para você vender o seu veículo, né, você tem um DUT, né, você tem um documento lá do carro em que você assina esse documento, leva para um cartório de notas, faz o reconhecimento de firma por autenticidade, tanto do vendedor quanto do comprador, e esse documento é levado a registro. Aonde? No cartório. No Detran. Então, em relação aos veículos automotores, o registro é feito no Detran. Então, o novo documento do veículo já sai no nome do novo proprietário, né? Isso é o que acontece. Agora, recentemente nós tivemos aí algumas inovações tecnológicas que possibilita os proprietários fazer essa transferência de propriedade de veículos automotores através do aplicativo do Detran, da Carteira Nacional Foi aprovado? de Trânsito. Isso já está em pleno vigor. Está em pleno vigor. Então,
Quando você me faz essa pergunta, eu digo para você o seguinte: o avanço tecnológico tende a acabar com determinados atos. Por exemplo, o ato de reconhecimento de firma que é feito nos cartórios hoje, e em resposta à tua pergunta, eu acho que tende a acabar. Como tendem a acabar os documentos impressos. Eu vou mais além. Eu acho que daqui a alguns anos não vai haver mais papel impresso. Tudo PDF. Essa coisa de papel impresso tende a acabar. Então, e aí a consequência disso é que reconhecimento de firma. Hoje nós já temos as assinaturas digitais, os certificados digitais, né? Sim. E nós temos também uma ferramenta gratuita que você acabou de mencionar, que é o Gov, mas mesmo sem o Gov, nós temos as ferramentas, os certificados digitais, em que nós podemos hoje assinar qualquer documento de forma eletrônica com segurança. Porque a assinatura tradicional, feita no papel, a caneta, pode ser falsificada. Existem falhas nesses processos, né? Agora sim, a utilização do certificado digital é mais segura. A gente também tem agora com o telefone, o um reconhecimento facial, que vem facilitando bastante isso. E quando a gente, pensando aqui na conversa, você me trazendo essas informações, o que eu enxergo em relação a esse segmento de cartório, minha leitura é que é necessário ele ser continuado, contudo, cada vez mais os serviços, assim como as coisas vão mudando. Sim. Então, um exemplo, não tinha conhecimento disso, que realmente já estava podendo transferir o carro pelo aplicativo do Detran. Sim. Mas você não conseguiria até então assinar pelo Gov o seu documento do Detran. Então, teria necessidade de cartório. Então, a tecnologia cada vez mais vem tirando alguns serviços. Contudo, eu vejo que ele vai criando outros tipos de serviços também. Exatamente. Então, eu vejo que é saber enxergar essas inovações que vão acontecendo. E o mundo cada vez mais rápido, mais acelerado, vem uma desinformação generalizada também. Então, como é que a gente vem combatendo isso? Não é saber buscar as informações nos melhores lugares, sabe? E uma pergunta. Então, para arrematar essa pergunta que eu até parabenizo você por ter feito, uma pergunta extremamente inteligente, Antônio, eu acho que o serviço que o cartório presta é um serviço de mediação. O que o cartório empresta para um negócio jurídico é a fé pública. Se nós tivéssemos um produto para vender, esse produto seria segurança. Então, isso ultrapassa o formato do negócio. Sim. Então, por mais tecnológico que o negócio seja feito, mas a utilização de um profissional que venha a conferir segurança às partes, isso sempre será necessário. Entendo. Saindo um pouco dessa parte, mas ainda falando desse ramo de cartório, existe uma retórica que fala que o cartório é muito caro, que é custos elevados. E aí eu me pergunto, quem é que tabela esses preços? Como é que é feito esse tabelamento? É o cartório que cada cartório tem um seu? É uma concorrência pública? Como é que funciona isso? Cada estado da federação tem a sua tabela de emolumentos. Os valores cobrados pelos cartórios são os mesmos dentro do mesmo estado da federação. Então, dentro do estado de Pernambuco, todos os cartórios possuem o mesmo preço. E esse preço é atribuído pela lei de custas estadual. Então, o tabelião não tem nenhuma influência sobre o que é cobrado? Não.
O valor do ato praticado pelo tabelião é um valor definido por lei. O tabelião não pode cobrar quanto quer. Entendo. Pelo contrário, o tabelião é preso à tabela de custas e emolumentos do seu estado, que é parte integrante da lei de custas. Então, é uma lei de iniciativa do judiciário, mas que passa pelo legislativo e tem validade em todo o território do estado respectivo. O que é que acontece aqui na nossa região? Por exemplo, a cidade de Petrolina. Petrolina é uma cidade limítrofe. Nós fazemos fronteira por uma ponte E um rio. com outro estado da federação, que é a Bahia. Bem como, geograficamente, também estamos perto do estado do Piauí e um pouquinho mais distante, mas também relativamente perto do estado do Ceará. Isso. Então veja que interessante, nós podemos, antes de praticar um ato no cartório, pesquisar se eu estarei economizando fazendo isso em Pernambuco, na Bahia, no Piauí ou no Ceará. Então, no caso, eu posso, assim, estou pensando aqui na parte de imóvel. Então, eu posso registrar um imóvel no cartório de Juazeiro, por exemplo, uma terra de Petrolina, eu posso registrar em Juazeiro ou não? Não. Mas a questão. Ah, entendi. A Mas parte de você imóvel. pode fazer a escritura em qualquer cartório do Brasil. O registro o cartório de registro de imóveis obrigatoriamente tem que ser na localidade do imóvel. Mas a escritura ela pode ser feita em qualquer tabelionato do Brasil. Isso é um princípio de direito notarial, a livre escolha do tabelião de notas. Entendi. E assim, só para trazer o entendimento também para o público, as leis do Estado são feitas pelos deputados estaduais. Então, são eles que têm esse poder de movimentar, alterar o preço, alguma coisa nesse sentido. Seria isso, né? Seria isso. Entendi. Só que especificamente no que se refere à lei de custas, a lei ela é de iniciativa do judiciário. Então são os deputados que votam, que apresentam emendas, ou seja, propostas de alteração a essa lei, mas ela precisa ser iniciada pelo Poder Judiciário. Estou entendendo. Hoje você trouxe aqui que você passou 11 anos em Surubim e acabou fazendo outro concurso e veio para Petrolina. Sim. Por que você tomou essa decisão de vir para Petrolina? E também eu falo aqui muito do podcast sobre a nossa região, sobre a cidade, que encanta muitas pessoas. Então, também queria saber qual foi a sua visão quando chegou aqui na cidade para vir morar. Isso, Antônio. Eu, quando fiz o primeiro concurso para essa atividade, em 2002, nós temos 23 anos. Nessa época, eu me formei em 1999 e em 2000 tirei minha carteira da OAB e advoguei até 2002. Só que a minha experiência como advogado, ela foi uma experiência enriquecedora, de muito aprendizado, mas financeiramente não muito interessante. Então eu decidi que, naqueles 2 anos ali em que eu me propus a advogar, que eu precisava estudar para concurso. E naquele tempo eu realmente me dediquei aos estudos de uma forma bem intensa. E normalmente quando você está bem preparado, você passa em vários concursos que faz. Sim. Então foi meu caso. Naquela época eu passei para o concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco,
Passei no concurso da Polícia Civil de Sergipe. Passei posteriormente num outro concurso para oficial de justiça. E passei nesse concurso dos cartórios. Qual era a sua rotina de estudo nessa época? Eu não podia estudar durante o dia, porque eu precisava trabalhar, mas todo o tempo livre que eu tinha, eu dedicava esse tempo aos estudos. Eu imagino, abdicou de muitas coisas, eu imagino, né? Eu me casei em 2004, né? Então, nessa época eu não era casado, né? Eu ainda morava com minha mãe, então, dentro de casa, eu tinha que trabalhar para ajudar com as despesas, mas todo o tempo que tinha livre, eu dedicava realmente aos estudos. E colhi Os frutos, né? Colhi os frutos desse tempo. Naquele ano eu passei em diversos concursos e esse concurso dos cartórios, embora a prova tenha sido em 2002, esse concurso sofreu alguns processos, algumas liminares, de forma que ele se arrastou até 2008. Nossa Senhora. Então, de 2002 até 2008, eu assumi o cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça. E lá dentro eu trabalhei em alguns lugares. Por exemplo, a convite do desembargador Napoleão Tavares, que foi presidente do tribunal, eu assumi o cargo de administrador do Fórum do Recife, o Fórum Rodolfo Aureliano, administrei o fórum. Próximo de Joana Bezerra, né? Joana Bezerra, exatamente. Fui assessor da desembargadora Alderita Ramos de Oliveira. Passei pelo colégio recursal também, naquela época. Tive algumas lotações dentro do tribunal até 2008. Em 2008, eu fui nomeado tabelião e registrador de imóveis na cidade de Surubim, Pernambuco. E lá eu comecei a atividade no ano de 2008. Rapaz. Então, nesse período, eu era funcionário público, trabalhava na justiça, dava aula de direito para complementar o salário, e aí eu já estava casado, o meu filho já tinha nascido. Então, foi realmente quando a minha vida mudou, ganhou um pouco mais de tranquilidade financeira, estabilidade. Foi quando eu realmente passei nesse concurso para registrador e tabelião em Surubim. Rapaz, agora você passar no concurso, esperar 6 anos para ocorrer o êxito, velho, é uma coisa que mexe muito com a pessoa, expectativa, e eu imagino que chegou um momento que não tem mais nem expectativa de assumir, eu imagino, ou não existiu isso? Antônio, por incrível que pareça, na nossa atividade, isso é até relativamente comum. Porque as pessoas que estão interinamente nos cartórios vagos trabalham para que esse concurso não ande. Sim. Você Entendo. entende isso? Por exemplo, processos liminares. Entra com recurso e cabe recurso, aí vai recurso, até acabar todos os recursos que tem para não perder aquela mamata, né? Aí fica nessa... O concurso posterior que me trouxe para Petrolina, eu fiz em 2012. Maria. As provas aconteceram em 2012. Eu só cheguei em Petrolina em 2017. Mas no caso, quando 5 anos depois. Você fez querendo vir para cá? Não necessariamente vim para cá. Eu queria ir para um cartório melhor. Né? Eu queria ir para um cartório melhor. Um cartório mais rentável,
um cartório em uma cidade maior, mais desenvolvida. Sim, sim. E Não que Surubim não seja. Surubim é uma cidade que cresce bastante. Contudo, Petrolina é uma cidade que é pujante, cresce muito, muito mesmo. você tem uma ideia, hoje Surubim está beirando os 80 mil habitantes, né? Nós temos 78 mil habitantes, enquanto Petrolina está passando de 400 mil habitantes. Sim, sim. E a gente vive num conglomerado ao lado de uma cidade como Juazeiro, que tem aí mais de 300 mil habitantes também, né? Então, sim. Acaba que o cartório ganha de acordo com o volume de processo. Então, como aqui tem mais pessoas, mais imóveis, mais negócios, rola mais, então acaba tendo esse caminho, né? Muito diferente, né? Sim. A realidade hoje em Petrolina é diferente. E é uma cidade que cresce. Aproveitando para responder teu questionamento sobre a cidade de Petrolina, eu estou absolutamente satisfeito aqui. Tem vontade de ir outro concurso, ir morar fora? Como é Olha, que você vê eu hoje gosto de fazer concursos. Eu gosto até para me autoavaliar, para ver como é que eu estou. E não descarto a possibilidade de um dia escolher um outro cartório. Mas teria que ser um cartório muito melhor do que o que eu tenho hoje. Sim, que aí Porque Pernambuco aqui- vai ter mais duas cidades, Jaboatão e Recife, que é maior que a nossa cidade aqui de Petrolina, né? Com um viés. Com um viés. Recife é uma cidade bem maior do que Petrolina. Sim. Mas nós temos, por exemplo, 8 tabelionatos em Recife. Acaba que tem mais espalhado também, isso vai dividindo. Te faço uma pergunta. Seria melhor ficar em Petrolina somente concorrendo com mais um cartório? Ou ir para Recife e concorrer com outros 7 cartórios? Rapaz, em termos de trabalho, dor de cabeça, competir com 7 tem mais. Então eu te digo o seguinte, que se o cartório me der um rendimento parecido com o que eu tenho hoje, eu não troco. Porque Petrolina me traz as coisas boas de uma cidade grande. Eu acabei de comprar os ingressos para o show de Titãs. E vai ter aqui ali no iate? No Yacht Club. No Yacht Club. Sim. Então, veja, é uma cidade grande, tem shows. Aeroporto. Nós temos aeroporto, nós temos teatro, nós temos cinemas, nós temos shopping center. Um rio maravilhoso. Nós temos uma rede gastronômica excelente. Eu não ganho nada de Vinícius para fazer a propaganda para ele, mas faço, porque eu gosto muito de sushi. Já viajei muito, procuro sushi em todo canto, quando eu vou para a Europa, para os Estados Unidos, ou até mesmo aqui No Brasil no mesmo. Brasil. E o 777. E nunca comi um sushi melhor do que o de Vinícius, né? Em lugar nenhum. Sim. Então, Petrolina tem restaurantes espetaculares que não deixam a desejar. A gastronomia na nossa cidade é muito boa, né? A gente tem lugares em que a gente come as comidas típicas. A gente tem restaurantes italianos hoje na cidade. Uma nós coisa temos... que eu acho muito bacana aqui na nossa região de Petrolina é que, se você ver, você tem hoje, que está crescendo bastante, a cidade de Casa Nova, em relação às praias, às dunas, que é uma região de praia, que é menos de 100, 200 km aqui no máximo, dependendo do local. Você vai um pouco mais para cima, você chega em Itaitu, você chega em Jacobina, que é uma região mais de serra, mais sereno.
Você vai um pouco mais para dentro do mato, você tem uma área sequeira. Então, você tem áreas de turismo, regiões para poder explorar diversas. Também oportunidade de trabalho, que cada região dessa vai tendo um leque de possibilidades. E isso é um raio de, no máximo, 300 quilômetros daqui da nossa região. Então, E se nós esticarmos um pouquinho mais, 400 talvez e alguma coisa, nós chegamos na Chapada Diamantina. não, é um pouco antes. A Chapada começa em Itaitu, que fica 180 km, que aí já pega a Chapada também, que é uma região muito bacana. Mas se a gente mirar em Lençóis ou em aquela outra cidade mais alta, Ixi, lá onde tem o cemitério bizantino lá. Rapaz, eu sei que Lençóis é mais famosa, né? Mas se a gente tirar Lençóis, aí acho que dá uns 400 ou talvez um pouco mais, né? Eu sei que é 7 horas de viagem, 8 horas para Lençóis. Ou talvez menos ainda, 300 e alguma coisa para a Serra da Capivara, Sim, sim, sim. que é outro lugar Histórico. interessantíssimo, né? Para se conhecer, para se... Enfim, eu Aqui é uma gosto terra muito boa. que Petrolina tem as coisas boas de uma cidade grande e as coisas boas de uma cidade pequena. Sim, sim. E Nós além não é boa temos tanto localização. trânsito, nós não temos tanta violência. Nós temos trânsito, nós temos violência, mas numa escala bem menor em relação, por exemplo, à nossa capital. Sim, sim. E assim, tem pontos também que a gente entende. A ponte de Petrolina de Juazeiro, reforma, acaba que tem isso, mas é normal, vou dizer assim, dentro do contexto. Mas, doutor Pablo, agradeço muito estar vindo aqui, puxando por nossos finalmente. Teria alguma mensagem como tabelião que você gostaria de passar para o público? Tem uma mensagem importantíssima, Antônio, que eu gostaria de Ou alguma dúvida que você acha me que as pessoas reportar, gostariam de estar sabendo? reportar à sua audiência. O tabelião de notas é um serventuário, é um servidor público. Ele está à disposição da população. O tabelião de notas só cobra alguma coisa se o ato, a escritura pública, a procuração ou o reconhecimento de firma efetivamente for feito. Mas a consulta ao tabelião é gratuita. Então, eu faço aqui um apelo à população, principalmente de Petrolina. Não compre um imóvel sem antes fazer uma visita ao tabelião. Gratuitamente ele irá analisar a documentação e recomendar a compra ou não. Ou se houver algo que tem que ser feito antes para garantir a segurança, ele vai orientar nesse sentido. Então, os cartórios não servem só para cobrar. Não custa nada ir até um tabelião de notas e pedir orientação acerca de um negócio jurídico que se pretende subscrever. Não custa nada. O tabelião está à disposição da população. Essa consulta é gratuita e o nosso cartório, Antônio, fica na Monsenhor Ângelo Sampaio, número 938, entre as concessionárias Hyundai e Renault. Os mais antigos na cidade vão lembrar onde funcionava antigamente o boliche. Sim, sim. Né? Fica no lado oposto ali ao Detran, nas proximidades do Detran. Então, não precisa agendar horário, basta que você se dirija ao cartório e tire as suas dúvidas e se oriente. Mas tem um processo de ordem de chegada também para isso? Pode acontecer de você chegar lá e eu, por exemplo, já estiver atendendo alguém. Você vai precisar esperar um pouco finalizar esse atendimento para você poder ter o atendimento. Ou caso eu não esteja no cartório, você pode também ter esse mesmo aconselhamento com um dos meus 2
tabelinha em substitutos, doutora Camila Mata, doutor João Albuquerque. Eles estarão à disposição como os meus escreventes, e eu pessoalmente, se eu puder atender as pessoas, eu estarei à disposição sempre, estarei sempre à disposição. Doutor, muito obrigado por ter participado do Labuta Podcast. E você que ficou até aqui, não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse papo. Segue a gente, curte e compartilha. Se Deus quiser, até semana que vem. Um forte abraço. Antônio, valeu. eu agradeço.